Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse é o canal do Penal. No vídeo de hoje falaremos sobre uma alteração na temática competência em razão da prerrogativa de função. Mas antes, se você não é membro do canal, por favor se inscreva, deixa lá sua curtida e me ajuda a manter o canal aí funcionando. Bom gente, a competência em razão da prerrogativa de função nada mais é do que a situação de que algumas funções da República, por força da Constituição Federal, em alguns casos da Constituição Estadual, quando a pessoa que ocupa essa função comete uma infração penal, o julgamento contra ela não inicia em primeiro grau, ele já começa direto em um tribunal, ou seja, o processo começa ou no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal, ou no STJ, ou no STF. Por exemplo, se um juiz estadual comete um crime, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado. Se você não sabe essa matéria, se você não entende dela, nós temos um vídeo específico no canal só sobre competência em razão da prerrogativa de função. Bom, essa temática, gente, o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma interpretação mais restritiva ao texto constitucional. Como assim? A Constituição dizia, por exemplo, deputados federais e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal quando cometem crimes. Ponto. O Supremo Tribunal Federal, na ação penal 937, restringiu o alcance da norma constitucional, dizendo o seguinte: os deputados federais e senadores só serão julgados pelo Supremo caso reúnam duas condições. Primeiro, o crime tem que ser cometido durante o exercício da função. Segundo, esta infração penal tem que ter relação com a função do sujeito. Reunidas as duas condições, aí sim o processo iria ser julgado diretamente onde? No Supremo Tribunal Federal. E mais, disse o Supremo Tribunal Federal ainda que, uma vez encerrada a instrução processual, caso a autoridade perca a função, não importa por qual motivo, se por renúncia ou por cassação, por exemplo, o processo continuaria no Supremo. E quando é que termina a instrução criminal? Segundo o Supremo Tribunal Federal, no momento em que eu sou intimado para apresentar as alegações finais do procedimento. Então, essa era a regra da ação penal 937. Qual foi a mudança? Agora, em 2021, o Supremo Tribunal Federal teve uma interpretação um pouquinho diversa dessa questão ao julgar um agravo regimental na petição 9189, em que o Supremo abordava a questão dos mandados cruzados. O que são os mandados cruzados? São situações em que alguém que era deputado federal se elege senador, ou alguém que era senador se elege deputado federal. Isso é o chamado mandato cruzado. E chegou ao Supremo uma situação exatamente assim, de um sujeito que era deputado federal e na eleição seguinte virou senador. E ele tinha já um processo tramitando onde? No Supremo Tribunal Federal. A relatora do processo determinou o quê? Que o caso baixasse ao primeiro grau, uma vez que, como o crime tinha sido cometido enquanto era deputado e agora ele não era mais deputado, ela entendia que a ação penal 937 mandava o quê? Que se voltasse o caso ao primeiro grau. Porém, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu nesse agravo regimental na petição 9189 que, quando há mandato cruzado, o caso vai permanecer no Supremo Tribunal Federal. Então, se um deputado federal que tinha um processo tramitando no STF, na eleição seguinte se elege senador, o processo continua no Supremo Tribunal Federal. Então essa foi a alteração na competência por prerrogativa de função. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que eu sempre respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.